Olá, eu me chamo Jéssica Fernanda e este é o meu canal. E no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês essa maquiagem, que dá pra vocês usarem tanto no dia a dia quanto pra noite também, pra você ficar com esse glamour de pele bronzeada e boquinha natural. Gente, então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma maquiagem bem básica pra você usar tanto durante o dia quanto à noite, sem muito olho trabalhado, mais uma pele mesmo, voltar com o contorno do rosto, ter uma cor aí, né? Então assim, é aquela maquiagem básica mesmo, mas que dá tanto pra você usar durante o dia quanto usar durante a noite, beleza? Então, eu vou ensinar uma coisa assim bem básica mesmo, tá? E aí depois a gente vem, eu volto aqui e ensino uma coisa mais trabalhada, um olho mais trabalhado. Eu estou de extensão de cílios, tá? Isso aqui não é cílios postiços, então por isso que hoje eu não vou usar rímel na parte de cima, mas eu vou iniciar então a preparação de pele. O ponto que é muito importante pra gente iniciar a preparação de pele e que muitas pessoas não fazem porque acham que não é importante, que não faz diferença, é a hidratação, tá? Então a gente vai iniciar a maquiagem hidratando. E eu gosto bastante desse creme aqui, ó, da Make More. Ele acaba dando um efeito como se fosse uma pele aveludada. É claro que é super importante ter os cuidados com a pele, né? Então usar o sabonete que é próprio pro seu tipo de pele, usar um tônico, usar uma vitamina C ou hidratante que a pessoa já tem o hábito de fazer o uso. Então usar o protetor solar diário, né? Então acaba que a gente tem esses cuidados que são antes de fazer a maquiagem, tá? Mas para fazer maquiagem, independente se for de dia, se for pra noite, você sempre tem que hidratar a sua pele, porque isso acaba ajudando também na duração da sua maquiagem, tá? Então, muitas das vezes a pessoa faz uma maquiagem rapidinho ali, já vai direto, já passando a base, então acaba que a maquiagem não dura tanto tempo, tá? E muito é por causa desse processo que a pessoa não realiza antes. Então, eu vou iniciar com a passagem do hidratante, tá? O hidratante, como é um hidratante que eu uso só em mim, né? Então eu gosto, o restinho que tá aqui na tampa, ó, eu gosto de passar com a mão mesmo. E aí eu faço pontinho em cada bochecha, testa e queixo. E aí eu venho espalhando, ó, principalmente aqui na região da área dos olhos, que normalmente a maquiagem ela tem o costume de craquelar. E aí eu vou espalhando por todo o rosto, tá? Ó, aqui na testa não ficou com muito creme, então vou aplicar mais um pouco para poder espalhar. Hidratante aplicado. Agora nós vamos vir com protetor solar, tá? Aqui, ó, tô até batendo um solzinho aqui em mim, ó. Então, vamos imaginar que essa maquiagem seja pra durante o dia, né? À noite a gente não vai precisar usar protetor solar, apesar de que tem vários profissionais, né, que falam que luz de celular, essa luz branca que normalmente a gente usa na casa da gente, acabam sendo prejudiciais também pro nosso rosto, né? Principalmente para quem já tem melasma. Como vocês podem ver, eu tenho muita sardinha, mas eu também tô começando a ter melasma aqui nessa região. Então, acaba que o protetor solar eles falam pra gente usar sempre, né? Mas aqui, como tá de dia e eu vou usar essa maquiagem, então eu vou usar o protetor solar, tá? Então, pra vocês aí, maquiagem durante o dia, sempre utilizem, né, o hidratante primeiro, pra depois usar o protetor solar. Meu protetor solar, ele tá todo sujo de maquiagem, mas eu gosto muito desse aqui da La Roche. Ele tem um toque seco, sabe? E esse aqui é o branquinho mesmo, mas tem dele com base também, tá? Então, protetor solar eu gosto muito desse. Um outro protetor também que eu gosto bastante, e é esse que já tem cor, é esse daqui da Pink Chicks. E ele tem fator de proteção 43, ele tem uma cobertura, tem uma alta cobertura, e aí ele é em bastão, ó. Então eu gosto muito desse também. E aí esse, como é com cor, normalmente quando eu vou pra clube, fazer trilha, alguma coisa assim, geralmente eu uso só ele, porque ele já dá uma uniformizada no tom da pele também, tá? Então eu gosto desses dois protetores. Esse aqui da La Roche sem cor
e aquele da Pink Chicks com cor, tá? Então, usamos o hidratante, usamos o protetor solar e agora nós vamos usar um fixador de maquiagem, tá? Esse aqui, ó, é da Catarine Hill e ele faz uma blindagem mesmo pra pele, pra maquiagem durar por muito tempo, tá? Então eu não sei como que é aí a cidade de vocês, mas aqui faz muito calor, então acaba que mesmo a maquiagem durante o dia, que normalmente a gente usa essas blindagens pra noite, você vai numa festa, mas dependendo do que a pessoa precisa durante o dia, e no meu trabalho eu sempre vou maquiada, então acaba que tem dias que eu preciso que essa maquiagem dure por mais tempo. Então eu gosto bastante dessa blindagem da Catarine Hill, tá? Ela é de gotas, ó. E aí quando eu quero que minha maquiagem dura mais tempo, eu acabo usando essa blindagem aqui, tá? E aí eu passo ela, então depois do protetor solar. Aí eu aplico, ela é tipo um óleozinho, tá vendo? Bem fluido. E aí eu vou espalhando pelo rosto. Desce aqui um pouquinho pelo pescoço. E vou espalhando ela até ela secar completamente, tá? A gente pode, eu gosto também, às vezes, quando eu tô com pressa, de usar tipo uma plaquinha dessas assim, ó, tá até sujinha de maquiagem. Aplicar a base aqui e vir com umas 2 gotinhas já é o suficiente. E misturar na base e aplicar. Colocar a base aqui, pingar, né, a blindagem e aí misturar, que aí você já consegue aplicar, que aí o processo é mais rapidinho, tá? Porque aqui a gente acaba tendo que esperar secar. Todos os produtos que a gente for utilizar, a gente acaba não aplicando um por cima do outro, então o hidratante passa, espera a pele absorver, passa o protetor solar, espera a pele absorver também, e aí, consequência, né, todos os outros produtos. Então, tudo a gente vai aguardando a nossa pele absorver pra gente poder ir aplicando o restante. E agora nós vamos vir com a base. Eu gosto bastante de utilizar a esponjinha pra poder aplicar a maquiagem, porque eu acho que fica um acabamento muito mais bonito. A pele não fica com aquelas marquinhas das cerdas de pincel, por exemplo. Então, quando eu aplico com o pincel, por exemplo, eu sempre finalizo com a esponjinha, porque eu gosto muito mais do efeito dela. Essa aqui é da Mari Saad, a esponjinha muito boa e ela já tá úmida, ó, porque ela tá bem fofinha. Então, pra você utilizar a esponjinha também, é importante com que ela esteja úmida pra você conseguir fazer a aplicação da base, tá? E a base que eu gosto bastante pro dia a dia é essa aqui da Bruna Tavares. Eu usei ela ontem, então por isso ela tá toda desse jeito. A minha cor é a L30, tá? Então, aqui falam, né, agitar antes de utilizar. E eu gosto muito dessa base. É uma base fluida, uma base fácil de você aplicar. Não é espessa, não é grossa. E aí eu aplico normalmente na própria esponjinha mesmo, tá? E aí eu venho espalhando. Deixa eu pegar um espelhinho aqui. E aí, ó, ela é bem fácil de aplicar. Ela espalha muito fácil, então às vezes você não precisa... quando eu quero mais cobertura, eu acabo aplicando mais produto, né? Mas, geralmente no dia a dia, eu gosto só de dar uma camuflada mesmo nas sardas, que eu não gosto. Então, só pra poder uniformizar mesmo, como eu falei com vocês, eu tô começando a ter melasma. Então, acaba que eu gosto de usar pra poder dar uma camuflada mesmo. Ó, outra coisa, né? E eu já me acostumei muito com a esponjinha e eu acho que o efeito fica muito mais bonito, fica muito mais uniforme. Então acaba que você não tem que ficar voltando tanto no mesmo lugar pra poder dar o efeito, né, homogêneo, porque a própria esponjinha, na hora que você vai batendo ela já vai dando esse acabamento, já vai espalhando. Aí eu gosto de descer um pouquinho pro pescoço também, pra não ficar aquela coisa, por mais que seja o tom certo, aqui ficar um tom e aqui outro, então acaba que eu gosto de descer também pra região do pescoço, tá?
Vou pegar mais um pouco de produto. Vai aplicar aqui na testa. E aí, como a gente tá fazendo uma maquiagem mais pro dia, né? Se for à noite, por exemplo, eu gosto de vir com um corretivo de alta cobertura e vir aplicando antes da base, porque aí ele dá uma camuflagem bem melhor, sabe? Que aí vai, por exemplo, no meu caso, vai esconder mais o melasma, vai camuflar mais, vai uniformizar mais o tom da sarda, que geralmente eu não gosto, que fica tão evidente. E aí o efeito fica mais... a pele, né, fica com um tom mais uniforme. Pra durante o dia, eu gosto de uma pele não tão carregada, eu gosto de uma maquiagem mais leve mesmo. Então, o efeito que essa base da Bruno Travalli traz, eu gosto bastante dela pra durante o dia, tá? Então aqui, eu só vou espalhando o mesmo produto durante todo o rosto, né? Pra ficar bem uniforme. E não ficar em lugar nenhum sem base, sem aplicar. Porque é muito feio também, às vezes você tá conversando com a pessoa e aí até aqui tem base e aí na orelha não, sabe? Então eu trago pra cá, dando umas batidinhas e arrasto pro pescoço, tá? Ó. E aí normalmente quando eu quero mais cobertura, eu acabo aplicando um pouquinho mais de produto nessa região aqui do nariz e essa região, né, da bochechinha aqui, região dos olhos, pra poder, quando eu quero ter mais cobertura, acaba que eu aplico mais produto, tá? Como eu quero uma pele mais suave, então acaba que eu vou usar menos produto, tá? O pó solto que eu utilizo, eu gosto bastante de pó solto. É muito raro eu usar pó compacto. Eu uso esse pó solto aqui da Bruna Tavares. E aí eu pego com a própria esponjinha e vou aplicando nas regiões que eu quero que dura mais, né? Então, geralmente aqui, ó, região debaixo dos olhos, é bom você selar bastante pra não craquelar, pra não ficar cheio daquelas linhazinhas. Então, eu venho, ó, buço também. Eu transpiro muito no buço. E aí acaba que no instantinho aqui, ó, já fica tudo molhadinho de suor. Então, eu vou aplicando com a esponjinha nessas regiões que normalmente a maquiagem sai mais rápido, porque a gente vai conversando, vai gesticulando, né? E aí, normalmente nessa zona T. Então, seria aqui abaixo dos olhos, buço, testa e queixo, tá? Depois que eu apliquei com a esponjinha, aí eu venho com esse pincelzinho, ó, ele já tá quebrado, mas eu gosto bastante dele, porque ele é fofão. Então, um pincel pra pó, ele geralmente é bom esses fofãozinhos, assim, ó, gordinho, tá vendo? Então, eu pego o pó e aí vou aplicando e varrendo onde eu apliquei antes com a esponjinha. A gente tem que aplicar o pó porque ele que vai selar o produto que a gente acabou de passar. Então, assim, o que eu vejo também em muitas pessoas é passando só base e não passa o pó, porque a pessoa acha que não precisa. E tudo de líquido que você utiliza, você tem que vir com pó depois pra poder selar, porque senão não vai durar. Sabe aquele efeito que às vezes você vai abraçar a pessoa e aí a maquiagem transfere, você vai dar um beijo e aí você vê que não ficou legal, assim, né? Você vê que tá molhadinho ainda, então significa que sua base ela precisa de mais pó, tá? Ou você espalhar mais, se você aplica com pincel, ou se no seu caso você aplica com esponjinha, né? Igual a mim, que eu prefiro. Você tem que vir com pó para poder selar toda aquela região que você aplicou a base, porque senão não vai durar. Então, no instantinho sua maquiagem já vai ter saído, tá? Então, por isso que é importante você vir com pó para poder selar. Além do que, o pó, ele vai tirar aquele efeito de como se sua pele estivesse molhada ainda. Então, ele sela e aí fica tudo sequinho assim, ó, tá? Agora, eu vou vir com um pó de contorno. Esse aqui também é da Bruna Tavares, ó, o tom dele. Ele é bem bonito. Deixa eu ver se tem alguma cor aqui. Não, só acho que só tinha na caixinha dele. Tá Blush Contour só. Ele é
bem assim, dá pra você fazer contorno de sombra com ele, dá pra você fazer o contorno do rosto, sabe? E aí eu gosto de fazer o contorno com esse pincel, ó. Tá vendo que ele vai ficando fininho e aí ele vai começando a engrossar? Então ele vai engrossando assim, não tem tanta sardinha, é diferente do pincel pra pó, vendo? O pincel pra pó ele é bem gordinho e esse daqui ele é mais fininho. Porque aí eu vou voltar com o contorno natural do meu rosto, tá? Então geralmente eu venho aqui, nessa lateral, então aqui ó, inicinho aqui da orelha, você vai trazer o pó até o cantinho da boca e aí você para normalmente os 2 dedinhos antes, porque aqui ó, é o contorno, o meu já tem um pouco mais marcado, ó, tô começando com vocês, já tá dando pra ver que fica mais fundinho, então eu só vou voltar com o contorno mesmo, natural do meu rosto, e aí eu venho trazendo ele aqui ó, pro couro cabeludo. Que isso aqui é como se você tivesse passado a base, é como se você tivesse com uma folha toda branca, tá? E aí esse contorno você só vai vir marcando novamente as curvas, né, do seu rosto. Então por isso que é importante você ter um pó de contorno, porque acaba que o rosto fica mais bonito. Olha pra você ver como é que eu passei pouquinho. Olha que já fica diferente de um lado pro outro. Então aqui já tá muito mais desenhado, né? Você consegue ver aqui as voltinhas do rosto. Então o contorno já dá outro efeito. Agora nós vamos vir aplicando o blush, tá? Blush, eu gosto muito desse aqui, ó, da MAC, que esse rosadinho. O meu é tão velho que o nome dele já saiu. Mas esse aqui é da MAC, ele é muito bonito. E eu tenho também esse aqui da Suelen Makeup. E já deixa um tom de bronze, sabe? Aquele efeito que você tomou um sol. E esse aqui, ó, bem baratinho, da Max Love. Acho que custou R$17, uma coisa assim. E aí ele tem umas partículazinhas de brilho, ó, tá vendo? E aí eu gosto do efeito bastante desse. Esse aqui da Suelen Makeup, esse aqui a cor dele é Style. Ele é bem opaco, sabe? Ele não tem brilho. E aí eu pego o pincel chanfrado pra blush, tá? Tem gente que aplica tudo com o mesmo pincel, né, gente? Se a pessoa der conta, assim, vá ser feliz, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, por exemplo, pro contorno não dá pra aplicar com um pincel muito gordinho, porque senão vai ficar tudo aqui com contorno. Então acaba que eu não quero deixar toda essa região aqui em evidência, né? Em evidência não, às vezes o contorno é como se estivesse dando a impressão que tá profundo, né? Porque você tá devolvendo com o contorno do rosto. Mas o blush, a gente aplica normalmente só nessa maçãzinha aqui, ó, que você sorri e aí ela fica mais altinha. Então normalmente é aqui que a gente aplica. Pra poder ligar aqui com o contorno, aí eu gosto de já vir esfumando. Então, vou aplicar com vocês, ó. Então esse gordinho aqui que normalmente recebe mais blush, eu vejo muitas pessoas aplicando já muito mais pra cá. Então aqui já pode ser até mais um iluminador, porque é o ponto alto, ó. Aqui que eu quero realçar. O contorno é como se estivesse dando uma marcação aqui, ó. Sabe aquele efeito de bichectomia? Rosto mais fininho. Então o contorno vai dar esse efeito. E aqui, ó, na maçãzinha, que é onde tá mais altinho, é onde a gente quer dar uma cor, né? Onde você quer mostrar aí mais saúde pra sua pele. Então, é aqui, ó, que eu geralmente gosto de vir dando. Aí eu aplico mais aqui e vou esfumando pro restante da região, pra poder já ir esfumando tudo junto, pra não ficar também só uma bola, tá, parecendo uma chinelada, né? Só aqui nessa região mais altinha, tá? Então eu venho aqui, ó, com aquele opaco, aplico mais aqui no altinho e vou esfumando pro outro lado. Gosto de trazer aqui pra em cima do nariz também, porque como eu falei com vocês, esse aqui porque tem blush mais rosadinho, né, tem perolado, e aí esse aqui ele dá um efeito de bronze, então dá aquele efeito como se você tivesse se bronzeado mesmo, tá? Só pegar um espelhinho aqui pra ficar mais fácil de aplicar, e aí como eu falei com vocês, eu gosto de vir aplicando aqui em cima do nariz também. E olha como é que já tá meu buço, ó, todo molhado. E depois eu vou vir com aquele da Max Love que eu falei com vocês, que ele tem umas partículas de brilhinho, que eu acho o efeito dele muito bonito.
E aí eu só vou finalizar mesmo, dando um acabamento por cima desse opaco que eu apliquei, tá? Então, ó, aonde tá mais laranjinha? Aqui no alto. E aí eu vou esfumando pro final. Então a gente não aplica muito aqui, mas acaba que recebe produto também. Aonde tem que receber mais produto, ó, é nesse altinho aqui da bochecha, que é onde você sorri, tá? Gente, esse blush da Max Love, ele é baratinho e ele dá um efeito muito bonito na pele. Muito bonito mesmo. Ó, então dá um efeito de pele bronzeada, né? E aí agora a gente vai vir pro iluminador. O iluminador, eu uso esse aqui da BH Cosmetics. Ele tem 4 tonalidades, né? Uns mais douradinhos, outros mais rosadinhos. E aí eu gosto muito de misturar o rosinha com o dourado. O dourado, ele tem umas partículas, uns brilhinhos douradinhos, que fica assim, a coisa mais linda do mundo. E eu acho que casa muito com esse efeito dourado, assim, do bronze, sabe? Porque aí fica mais ou menos tudo no mesmo tom. E aí eu acho que fica muito bonito. Olha, coisa mais maravilhosa. Que pele é essa, Brasil? Vou fazer aqui a mesma coisa. O pincelzinho, ó, bem gordinho, tá vendo? Bem fofinho. E aí eu vou aplicar, ó, nesse altinho aqui, ó. Então aqui foi o contorno. Aqui nesse mais altinho aqui, ó, que é a bochechinha, o blush vem trazendo pra cá, esfumando. E no mais altinho aqui, ó, é o iluminador. Gosto de aplicar aqui na pontinha do nariz e subir um pouquinho. A maquiagem pro... Gente, meu bucho já tá todo molhado. A maquiagem para o dia, eu não gosto muito de fazer contorno de nariz, tá? Quer dizer, que eu não passei o contorno no nariz. Eu gosto de fazer assim, bem só o contorno do rosto mesmo, só pra poder voltar mesmo com a marcação do rosto natural. E agora pra noite, aí você já pode vir com o pincel e fazendo o contorno, seja ele em creme ou em pó, pra poder marcar mais, tá? Pra durante o dia eu não gosto muito. Agora nós vamos ir pra sobrancelha. Então, sobrancelha eu gosto de pegar essas escovinhas, geralmente as que eu uso também pra poder pentear a extensão de cílios, né? Sobrancelha, gente, tô passando aqui já conversando com vocês. Eu uso essa... Ó... Alerta. Eu uso essa pomadinha aqui, ó, da MAC, ela é da Avon. Ela é muito baratinha, tá? Gosto bastante dela. E uso com um pincelzinho chanfradinho também, tá? Eu tenho micro na sobrancelha, já dezembro do ano passado, fez um ano que eu fiz essa micro. E eu tô gostando bastante dela agora, porque ela tá dando um efeito bem natural na minha sobrancelha. E quando eu fiz, eu até achei que ficou mais escuro, sabe? Ficou bem marcadinho, mas agora eu tô gostando bastante do efeito dela, tá bem natural. E aí eu venho com essa pomadinha só pra poder... Ó a diferença, né? Acaba já realçando bastante. Eu venho com essa pomadinha só pra poder realçar mesmo o fio. E aí depois eu penteio com essa escovinha pro fio ficar bem penteadinho, tá? Quando eu quero minha sobrancelha com um efeito bem desenhadinho, bem marcado, eu venho com um pouquinho da base, pode ser corretivo também, tá? Não tem problema. E aí eu venho com um pincel, ó, bem achatadinho, e aí eu venho desenhando ela aqui embaixo, ó. Como se eu estivesse limpando o resto de pomadinha que fica do lado de fora do pincel, tá? Porque aí ela dá como se fosse um aspecto, como se ela tivesse mais desenhadinha, sabe? E aí eu gosto bastante. É como se você estivesse meio que apagando assim o borradinho que deu da pomadinha da sobrancelha, sabe? E aí ela fica mais desenhada, fica mais bonitinha. E aí eu gosto bastante do efeito, tá?
Gente, e maquiagem é muito prática, tá? Às vezes a pessoa assiste o vídeo e fala, nossa, eu não vou dar conta de fazer isso tudo, nossa, eu não tenho isso tudo de tempo pra poder gastar pra fazer uma maquiagem. Mas a maquiagem quanto mais você faz, mais prática você vai tendo. Então, isso que eu tô fazendo com vocês aqui, normalmente eu faço academia de manhã e aí eu tentando trabalhar às 8, e aí eu chego da academia umas 7, tomo meu banho e aí depois eu faço todo esse processo que eu tô fazendo aqui com vocês, tá? É claro que tem dias, né, que eu tô com mais preguiça e acaba que eu não faço todo esse processo, então às vezes eu não faço isso aqui da sobrancelha, nem sempre eu passo iluminador, às vezes eu faço uma maquiagem bem meia boca, tá? Mas eu acho que essa maquiagem que eu tô passando pra vocês, a pele fica muito bonita. Você vê que a pessoa se maquiou, mas não tá tão maquiada, né? Então dá pra você sair à noite com essa maquiagem tranquilamente, né? É claro que ainda falta colocar um batom, é claro que ainda falta, se a pessoa quiser passar uma sombra também nos olhos, né? A sombra na região dos olhos, como eu falei com vocês, eu tô com extensão de cílios, então pro dia a dia eu gosto de pegar um rosinha assim, ó, um pincel mais fofinho pra poder esfumar, e aí eu venho só meio que marcando mesmo o côncavo pra poder voltar mesmo com essa curvatura. Lembra que a gente fez aqui do rosto pra poder voltar com o contorno? Então o rosadinho é como se fosse esse efeito, sabe? Deixa eu só pegar esse espelho aqui pequenininho. Fosse como se fosse desse efeito mesmo, assim, de cor, sabe? Tô voltando com a cor natural aqui dessa região, pra não ficar só com o efeito ali que eu passei a base, como se não tivesse nada ali, né? Como se tivesse aquele papel em branco. Então eu gosto de vir com um pincel rosa pra poder marcar mesmo esse côncavo. E aí pode passar aqui também na pálpebra móvel, não tem problema, porque aí você devolve com a cor, tá? Então fica bem sutil. É uma coisa bem rapidinha de fazer. E geralmente eu gosto de fazer isso aqui com esse rosadinho que eu falei com vocês, que é o blush, tá? E gosto de também fazer com o do contorno, porque aí fica um marronzinho. Então é como se você estivesse só voltando ali com o contorno natural mesmo. Que a pessoa vê que você tá com uma corzinha no olho, mas você não tá tão maquiada, você não tá cheio de brilho, cheio de delineado e sombra preta. Você tá só voltando mesmo ali com o tom natural ali da sua pálpebra. Gente, um batom que eu amo. Amo, amo, amo. Custa R$5. Acho que eu paguei R$4,50 nesse aqui, ó. Amo esse batom. Minha mãe usava esse batom antes pra trabalhar há, no mínimo, 15 anos atrás. Usava de manhã e ficava o dia todo com a boca rosa. Pensa. Então, eu amo. Esses de hoje em dia, assim, não duram igual esse da minha mãe, sabe? Geralmente eu passo ele pra ir pro trabalho e aí, quando é umas 10 horas, mais ou menos, ele já saiu. Mas o da minha mãe, ela usava cedo. Quando ela chegava à noite lá em casa, ela ainda estava com batom. E olha o efeito maravilhoso. E ele tem como se fosse um hidratante, sabe? Gente, meu perfume... Meu batom preferido. Às vezes, eu gosto de usar um hidratante labial, ó. Tem esse aqui da Nivea, que ele tem... Gente... Que ele tem uma cor também, sabe? Passo aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ele dá uma corzinha, dá tipo um puxado pro vinho, sabe? Então, eu gosto bastante de usar ele também, porque eu gosto mais desse efeito rosadinho, como se eu tivesse só passado você tá com uma cor, sabe? E às vezes eu gosto de usar esse brilhinho aqui, ó. Esse brilhinho aqui é da Bruna Tavares. Ih, acho que o meu chama Pitaia. Tá muito apagado. Ele dá só uma corzinha, sabe? Aí eu gosto de passar. Porque aí dá um glow, tá vendo? Parece que a boca da gente tá até maior. E aí, é bom também você usar um fixador em líquido. Vou buscar o meu ali, ele não tá aqui, pra poder ajudar a fixar mais ainda, tá?
Gente, e aí é bom você finalizar também com um fixador líquido, tá? Esse aqui é da Roshi Makeup, é muito, muito bom. Porque aí ajuda a sua maquiagem a durar mais. E também tira aquele efeito como se você tivesse passado muito pó, sabe? Então acaba que... O que eu tô usando de abanador? Livro do Thiago Brunet. Inclusive, gente, esse livro é muito bom, tá? E esse fixador, ele vai tirar aquele efeito como se você tivesse aplicado muito produto, muito pó, sabe? Então, a pessoa te olha, vê que você tá maquiada, mas esse fixador líquido, geralmente ele tira esse efeito de muito pó. Então, a pele fica muito mais bonita. Fora que vai te ajudar muito mais também na questão da duração, tá? Gente, então essa foi a maquiagem que eu ensinei pra vocês no vídeo hoje. Uma maquiagem básica, uma maquiagem bonita, que realça a sua beleza, que vai realçar a saúde da sua pele, que vai voltar, né, com a cor natural, vai dar aquele efeito de pele bronzeada, né, sem carregar, sem pesar muito nos produtos. Um batom rosinha ali, só pra poder voltar com aquela cor mesmo. Então dá pra usar essa maquiagem à noite também, eu uso muito essa maquiagem à noite. Ultimamente eu não tenho andado com batonzão ou com muita sombra, tenho gostado de uma maquiagem mais clean. Então assim, amo essa maquiagem, tá? Acho que é muito fácil de fazer. E como eu falei com vocês, na medida que vocês vão realizando, vão praticando, vai ficar tão natural, vai sair tão mais rápido na maquiagem, que aí no instantinho vocês já conseguem finalizar, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem, espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês aí o passo a passo e que tenha ficado fácil aí a compreensão. Então, se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa aí um like, compartilha com aquela amiga que também tem um pouco de dificuldade em se maquiar, pra vocês trocarem aí ideias juntas e maquiarem juntas também. E os produtos, não se apeguem tanto, eu gosto muito da linha da Bruna Tavares, Mari Saad, tem alguns outros produtos também, mas o produto é bom aquele que testa e você gosta na sua pele, combinado? Então é isso, pessoal. Muito obrigada e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tchau!